óbvio, né? Vou aproveitar para fazer mais uma bolsa linda para minha coleção. Muitos projetos em andamento por aqui. Muitos projetos de crochê. Vou misturar aqui devagarzinho e mostro no final. Bom dia, meninas! Estou animadíssima porque tem muitos projetos de crochê por aqui. Gosta de crochê? Então já se inscreve, curte o vídeo e vem para ver várias coisinhas aqui de crochê em andamento. A Ana, ela me pediu para que eu explicasse como colocar esse fecho, porque eu expliquei aqui no canal só o retangular, né? E não esse arredondado. Então, óbvio, né? Vou aproveitar para fazer mais uma bolsa linda para minha coleção, que fica... como? Aqui. Então, eu vou fazer mais uma bolsa para aproveitar essa oportunidade, né? Então, eu vou explicar melhor como eu vou fechar esse fecho. Então, eu vou começar aqui. Ó. Primeiro, a gente tem que se atentar ao tamanho, né, do círculo. Então, eu fiz aqui, ó. Deixa eu... Tá vendo? Você tem que fazer o fundo da bolsa mais ou menos de acordo, né, com o tamanho do fecho, da alça, né? Então, esse meu fecho é de 20 centímetros. Fiz aqui, ó, esse círculo do fundo, fiz de 20 centímetros, tá? E para ficar esse acabamento bonito aqui, ó, tá vendo? Como que eu fiz? Depois de fazer o círculo, eu fiz uma carreira toda de ponto baixíssimo, fiz depois uma carreira de ponto baixo e começo o ponto que eu quero. Eu vou fazer nesse aqui, que eu acho uma gracinha, super rápido de fazer e dá um charme na nossa bolsa. Eu não tenho nenhum com esse ponto, então eu vou aproveitar para fazer. E agora aqui é subir com a bolsa até o tamanho, né, que você desejar. Então eu vou fazendo aqui e mostro para vocês o andamento, tá? Até a gente colocar o fecho para nossa querida Ana. Eu estou aqui fazendo, né, a minha bolsa nova, que eu estou animada estou ficando super animada com o resultado dela, que é para colocar esse fecho redondo para nossa querida Ana. Então, ó, eu vou explicar como eu estou fazendo esse ponto, porque é um ponto super fácil e que dá um efeito tão bonito na bolsa, ó. Ela vai ficar aqui em torno, eu não quero ela muito alta, né? Porque eu acho que esse tipo de fecho é de algo assim mais delicado, então eu acho que ela não muito alta vai ficar bem boa. Então ela vai ficar aqui, ao total,
em torno de uns 18, 19 centímetros. Então, quantas carreiras eu tô fazendo aqui com este ponto? Ó, deixa eu ver aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E vou fazer uma última aqui com vocês. Eu não faço por quantidade de carreiras, porque tanto é que vai dar 13. É pelo tamanho que eu quero, né? Pelo que eu vou sentindo. Porque assim, crochê, é muito de sentir o que tá ficando legal, ou desmanchar aquilo que eu não gostei. Eu acho que crochê é muito isso, é o que você vai sentindo, né, de necessidade ou do que vai ficando legal. Então, eu vou fazer essas 13 carreiras como altura e vou colocar o fecho. Então, chega mais pertinho para ver como é que eu tô fazendo. Ó, eu vou ensinar como fechar aqui, porque aí depois vocês vão saber fechar na última. Então, como que eu tô fazendo? Quando eu faço aqui, ó, esse último ponto, eu ao invés de pegar aqui, aonde eu subi, né, as 3 correntinhas de carreira, eu pego no próximo. Por quê? Eu gosto, sabe, desse efeito aqui bem fechadinho, senão ele fica mais aberto. Então, eu gosto desse bem fechadinho. Então, como que eu faço, né? Vamos supor, aqui embaixo, como que vocês fariam para subir? Subo 3 correntes, dou uma laçada, e tá vendo que aqui ficam esses dois aqui? Então, eu faço aqui um ponto alto, e como eu faço esse ponto, né? Uma laçada, tem uma, pulo para o segundo, faço um ponto alto, outra laçada e volto aqui, ó, neste ponto anterior e fecho o ponto. E repito em toda a volta, vou subindo, faço o tamanho que eu desejar, que achar que é interessante e vou fazendo. Então, ó, de novo, dou a laçada, ao invés de pegar aqui no primeiro, eu vou no segundo e fecho o ponto alto. Outra laçada, aí eu volto aqui e fecho a laçada. Ó, de novo. Ao invés de pegar aqui, pego aqui. E no anterior. Tá vendo? Sempre procurando, ó, para não errar, fazer sempre um em cima do outro, tá? E na hora de fechar aqui é como eu expliquei anteriormente. Vou terminar aqui esta volta para mostrar como que a gente vai continuar. Depois de completar as 13 carreiras, o que eu vou fazer agora? Para um acabamento mais bonito, antes de pôr o fecho, eu vou fazer uma carreira de ponto baixo. Eu faço 2 correntinhas. Aí, a cada ponto, faço 2 correntinhas e a cada ponto, um ponto baixo. Tá vendo? E essa parte aqui é que vai ficar preso na alça. E aí não fica cortado aqui o ponto. Que aí ele fica o ponto inteiro
né? E essa parte aqui que vai ficar preso à bolsa. Eu vou terminar aqui essa carreira de ponto baixo e já vamos colocar o fecho. Depois de terminado aqui a carreira de ponto baixo, eu vou marcar na bolsa o fecho para costurar. Ó, como eu prendi esse fecho redondo, vou prender, né, esse fecho redondo. Primeiramente, eu marco essa parte aqui, bem no meio, aonde está o fecho. Bem no meio do fecho e bem no meio, né, da bolsa. Aí eu abro ela toda assim, também prendo aqui, ó, tá vendo o pontinho? Também prendo no meio certinho do lado de cá. Prendo aqui, ó, eu botei um fechinho, mas pode prender também com um pontinho de linha e agulha. Ó, prendo aqui, sempre sobra um pouquinho, né, porque é difícil a gente fazer exatamente igual, tá vendo que aqui tá meio que maiorzinho, não tem problema. E ó, essa parte do um ponto, tá vendo? O ponto aqui final é justamente para encaixar, ó, tá vendo? É justamente para encaixar aqui, ó, tá vendo? E aí a gente vai prendendo, vai costurando. E vou deixar a sobra para os cantinhos, porque aqui nos cantinhos, ó, ela dobra de qualquer forma. Vou fechar aqui e vou mostrando para vocês. Mas o principal é isso, ó, é literalmente dar um ponto para que ela não fique saindo do lugar e não fique torto, né? E fique bem certinho. Agora, ó, com a agulha e linha mesmo, normal, eu venho, ó, fazendo os pontinhos, porque aqui, ó, tem todos os furinhos. Então você vai costurando exatamente aqui e deixando a sobra para os cantinhos. Ó. Aí encaixa direitinho aqui dentro, né? E vem costurando. Aí é só costurar ela toda. Com paciência, você vai costurando. Eu dou sempre 2 pontos nos mesmos lugares para ela ficar reforçada. Aí eu costuro daqui, né, que já estava preso aqui. Costuro aqui e costuro aqui, para ela não sair do lugar e não ficar torto. No final eu mostro o resultado. Esse é meu garoto. Eu queria mostrar também uma querida que achou aqui o caderno bonito e queria saber como eu fiz essas flores. Eu vou mostrar aqui como eu fiz a flor, porque é super simples, tá? Então, de qualquer forma, respondendo a ela, eu vou fazer e fica para quem tiver dúvida, né, e quiser reproduzir. Então, vamos lá. Dou o nó mágico, né? Venho aqui, pego, ó, e prendo.
Fiz aqui o nó mágico com um ponto ali. Eu dou uma ajustada para não ficar tão grande. E 1, 2. Faço 2 correntinhas e aí faço aqui, ó, 12 pontos altos. Ó, 12 pontos altos. Aí venho aqui, puxo. Que aí ele fica, né, fechado redondo. Prendo aqui. Fica assim. Aí agora eu vou fazer as pétalas, né? Esse aqui é o miolinho. Vou fazer as pétalas. Aí eu faço 1, 2, 3 correntes. Aí venho e faço 4 pontos altos no mesmo lugar aqui, ó. Bem no meio entre um ponto alto e outro de baixo. Bem no meio, ó. Faço 4 pontos altos. 4 não, 3, perdão. Faço 3 correntinhas, 3 pontos altos e faço aqui 3 correntinhas e prendo no mesmo lugar, ó. Uma pétala. Faço novamente, ó, 3 correntinhas. Aí, em outro buraco, deixa eu ver se mostro aqui direitinho. Ó, pulo um, faço no outro, ó. Faço mais 3 pontos altos para fazer outra pétala. Ó, 3 correntinhas. Aí, neste buraquinho aqui, ó, faço 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, eu faço 3 correntinhas e prendo aqui no mesmo lugar. Tá vendo que vai formando as pétalas? Novamente faço, ó, 3 correntinhas. Aí no próximo, ó, faço mais 3 pontos altos. E vou fazendo toda a volta aqui, quantas pétalas der. Ó, normalmente dá 1, 2, 3, 4, 5 pétalas. Porque senão fica muito grandão e não dá. Aqui, tá vendo que eu fiz o miolinho e fiz 3 pétalas. Ó, miolinho e 3 pétalas. É outro tipo de florzinha, né? E o básico é o mesmo. Faço 3 correntinhas, 3 pontos altos, 3 correntinhas, fechei a pétala, faço quantas pétalas eu quiser, tá bom? Eu quero gravar a salada em que a minha família mais ama. Então, eu cozinhei normalmente com tempero, 2 peitos de frango e desfiei. Ralei e cozinhei 1 quilo de cenoura. Eu dou aquele sustinho nela, na panela, depois de a água ferver, 5 minutinhos e tiro, porque aí ele não desmancha, não perde inclusive a cor. Então ponho aqui. E agora temperar. Como
tempero. Eu tenho aqui um pouquinho de nata, que no caso é o creme de leite. Eu sempre ponho um pouco de creme de leite para dar sabor. Boto maionese. Para essa quantidade, eu acabo pondo bastante. Eu ponho também vinagre, né? Eu tempero como se fosse uma salada normal. Azeite eu boto mais, então não vou nem borrifar, eu vou literalmente jogar aqui azeite. E tempero, né? Eu gosto muito de manjericão. Como aqui tem bastante salada, né? Tem que pôr bastante temperinho. Salsa eu boto bastante, porque gostamos bastante. Eu ponho também um pouquinho de alho desidratado, que dá um sabor. E ponho cebolinha. Boto bastante, porque gostamos bastante. No final, eu gosto da cebola bem picadinha. Meu filho não é chegado a comer assim cebola, então eu parto bem picadinho, que aí ele come e nem sente. Ó, bem... E aí eu venho só fatiando, ó, fininho. Eu ponho sal e misturo. Como aqui tá muito cheio, eu vou misturando devagarzinho, porque tem que ficar tudo bem misturadinho para dar sabor em tudo, né? Então eu vou misturar aqui devagarzinho e mostro no final. Depois de bem mexido, eu vou levar para a geladeira, deixar bem gelado. O que eu gosto aqui também é abacaxi, mas eu não comprei, esqueci. Inclusive com batata palha também, esqueci de comprar, mas gostamos de comer com batata palha. E aqui é uma salada para o almoço, só com um arrozinho, uma salada de alface, e está maravilhoso. E à noite a gente compra um pão fresquinho e come essa delícia aqui com pão. Gente, é maravilhoso. Então agora é papel filme e geladeira. Meninas, olha como ficou a nossa bolsa nova que eu fiz para mostrar para nossa querida como que põe esse fecho redondo. Olha, e fiz tão despretensiosamente e amei o resultado. Amei esse ponto. Ficou linda. Eu amei. Olha, tá vendo como é importante marcar antes de colocar? Então, ó, fica bem retinho aqui no centro, fica tudo muito certinho, ó. Não fica sobrando ou faltando em alguma parte. Vendo? Ai, eu amei o resultado. O que vocês acharam da minha bolsa nova? Diz aqui nos comentários para mim se você gosta de crochê, se você gosta de bolsa de crochê. E se gosta, se inscreva aqui no canal para ajudar o canal a crescer. Tá bom? Curte o vídeo e até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau!